Sejam bem-vindos ao CONAEM, Congresso Nacional do Emocional. Eu sou Luciano Campos e vou compartilhar aqui com vocês, nessa palestra, informações sobre a hipnose e a sua aplicação terapêutica, ou seja, a aplicação na busca de resultados, transferindo a pessoa de uma situação limitadora em termos emocionais para algo fortalecedor, para algo em que ela possa descobrir através da hipnose recursos maravilhosos dentro de si para a transformação da sua vida e uma vida com mais qualidade, uma vida com maior autoestima, uma vida de possibilidades. Quando a gente fala de hipnose, é bom salientar que muitas vezes vem à cabeça aquela hipnose de rua, a hipnose de palco, aquela hipnose show, onde pessoas fazem coisas absurdas e parecem ter a mente controlada por uma outra pessoa. É importante salientar que a hipnose não é controle da mente de alguém em relação a outra pessoa. Não há como controlar a mente de ninguém. Uma pessoa, ela não é hipnotizada se ela não estiver disposta a isso, se ela não quiser ser hipnotizada. Para que haja hipnose, é necessário que exista ali uma comunhão muito grande entre o hipnólogo, entre o profissional e a pessoa que vai passar por essa terapia. E isso daí a gente chama de rapport, que é a empatia entre ambos, uma confiança mútua para que os resultados possam florescer nessa relação em busca de algo melhor emocionalmente por parte daquele que vai se sujeitar a passar por esse tratamento hipnótico. Então, nessa palestra a gente vai focar nessa questão terapêutica. Bom, como que funciona o processamento do ser humano em relação aos fatos que existem à sua volta? É importante saber sobre isso. Por quê? Os fatos são meros fatos. As circunstâncias que nos cercam, elas têm uma certa relevância na nossa qualidade de vida. No entanto, somos nós que damos significado a elas. Todos os fatos só têm o significado que você dá a eles. Então, esses fatos, através dos nossos sentidos, são processados de forma inconsciente e dali ele vai ser armazenado lá no nosso inconsciente, que é o que comanda todas as nossas emoções. O inconsciente, a mente inconsciente é a casa das emoções. Então, ali vai estar armazenado todas essas informações na forma de emoções, como tristeza, raiva, alegria, amor, medo. E dessa forma, de acordo com cada emoção, conforme ela fique mais evidente na mente inconsciente, por exemplo, tristeza somada à raiva, ali a gente pode entender, por exemplo, uma depressão. E isso está associado a quê? Ao significado que foi dado a um fato externo, e isso foi processado através de uma situação emocional muito forte e jogado, enraizado lá na mente inconsciente, que é o que comanda o nosso comportamento. E é importante saber disso, porque conscientemente nós sabemos que nossas atitudes devem ser direcionadas para aquilo que nos levem a algo que queremos. E o que faz as pessoas se auto-sabotarem? O que faz, por exemplo, um profissional gabaritado, um profissional com conhecimento técnico espetacular, um profissional com conhecimento diferenciado na sua área, de repente ser demitido por questões comportamentais? O que leva uma pessoa, de repente, com um alto grau de influência dentro de uma corporação, perder a cabeça e ser agressivo com seus pares, com seus superiores ou até mesmo com seus subordinados e deixar com que isso leve toda a sua carreira, coloque sua carreira em risco e acabe perdendo a sua possibilidade de uma ascensão mais rápida ou manutenção da posição adquirida com tanto suor. São questões do inconsciente. O inconsciente, nós precisamos entender que, assim como um computador, ele funciona como um HD.
A nossa mente consciente seria a tela do computador. Ali na tela, você consegue ver tudo o que está acontecendo de uma forma mais fácil e acessar alguns comandos. No entanto, quem comanda essa máquina? É lá, o HD. E quando há um problema no HD, logicamente que não adianta você enxergar o que está na tela, porque a máquina acaba travando. Ou às vezes, até mesmo o que está na tela acaba sumindo e dessa forma não há mais o que se fazer. Se a gente transferir essa metáfora do computador para a mente humana, muitas vezes, quando existe um problema sério lá no nosso inconsciente, que é o nosso HD, acaba cegando, né? Já viu algumas pessoas falando, olha, de repente eu ceguei, eu não vi mais nada, e quando eu fui ver, já tinha feito o que não devia. É justamente isso, deu um problema lá no inconsciente, no HD, e sumiu tudo que estava na tela. Quando a gente fala isso, a gente está falando um pouquinho das questões de explosão, da falta desse autocontrole. E o que leva a isso? Alguma coisa dentro do inconsciente. E o que fez essa alguma coisa lá, dentro do inconsciente, gerar tudo isso? Simplesmente a interpretação dos fatos associada a uma grande emoção, e esse significado dado ficou lá escondido. A nossa vida, ela é uma repetição emocional de tudo que já aconteceu anteriormente. E é um ciclo. Então, se não quebrarmos esse ciclo, provavelmente repetiremos comportamentos indesejados em nossa vida. E é aí que muitas vezes entra a hipnose. Porque na formação disso daí, dessa questão enraizada no nosso inconsciente, dessas emoções enraizadas, temos que levar em consideração que fomos influenciados na nossa vida pelo ambiente em que vivemos, em que crescemos, escola, trabalho, família. Isso gerou uma série de comportamentos que, por sua vez, geraram capacidades, e essas capacidades foram gerando resultados. E a repetição dos resultados levaram a pessoa a uma crença. Uma crença que, quando os resultados são positivos, alinhados com aquilo que ela realmente deseja, esses resultados viram crenças positivas, fortalecedoras. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Agora, e quando esses resultados não são exatamente aqueles desejados? As crenças acabam se tornando crenças como: sucesso não é para mim. Ah, isso é muito bom para ele, porque ele é capaz, eu não. E a pessoa ela começa a acreditar que a vida não foi feita para que ela vivesse de uma forma adequada, de uma forma intensa, de uma forma plena. Isso gera um desconforto emocional, isso gera tristeza, isso gera raiva. E quando essa crença é muito forte, ela passa a fazer parte da sua identidade. Fazendo parte da identidade, no nível de crença e identidade, aí sim é necessário a hipnose para que tenhamos um resultado efetivo e também rápido, afinal de contas. Para que tratamentos longos, se você pode atingir o resultado, a quebra de um medo, de uma fobia, de um trauma, de uma forma mais ágil, indo diretamente no HD e fazendo a transformação de crenças limitantes em crenças fortalecedoras, transformando assim em uma identidade vencedora em cada ser humano. Então, falando exatamente sobre a hipnose agora, é importante a gente desmistificar alguns pontos relacionados à hipnose. A hipnose é uma pessoa ali sendo controlada, tendo a sua mente controlada por outra pessoa. Bom, isso não é hipnose. Não existe um controle de uma mente sobre outra. Na verdade, para que haja hipnose, é necessário que exista uma empatia entre o hipnólogo, entre o terapeuta e a pessoa que está passando por esse processo, uma confiança e uma cooperação mútua,
principalmente por parte de quem vai ser hipnotizado. Se a pessoa não quiser, não há quem faça com que ela seja hipnotizada. Se ela não estiver à vontade, se ela não deixar a sua mente fluir, não deixar se levar pelos comandos do hipnólogo, nada acontece. Então é importante a gente saber que a hipnose então não é esse controle, não existe uma pessoa que pega. Lembra que existia um desenho antigamente que o personagem dizia: Simon diz, ande, Simon diz, corra. E a pessoa estava hipnotizada e corria e andava. Não, isso não existe, isso daí é um mito. Na verdade, a gente entra em hipnose constantemente em nossa vida. Por exemplo, quando você está assistindo uma televisão, agora mesmo assistindo essa palestra, você está em estado de hipnose. É um grau de hipnose, mas você está em transe. Nada à sua volta aqui que está acontecendo, você está dando atenção. Você voltou a sua mente, né, diretamente para esse ponto, para esse assunto, e entrou nesse mundo, nesse universo dessa palestra de corpo e alma. Quando você está assistindo uma televisão, jogo de futebol, você está em hipnose. Quando você está dirigindo, já percebeu que muitas vezes, quando o caminho é um caminho já comum, seu trabalho para a tua casa, você entra no carro, dá a partida, você não está olhando qual marcha você está passando, você não está precisando, né? Vou desligar o som agora para eu prestar atenção no retrovisor. Você não tem, você faz tudo de forma automática, você está em hipnose. E de repente, quando você já viu, chegou no trabalho, ou voltou para casa, e tudo que aconteceu nesse caminho entre trabalho e casa, casa-trabalho, parece que não existiu. Você, por mais que tenha feito tudo direitinho no caminho, não bateu o carro, não desviou de rota, você acertou tudo. Mas você chegou no ponto e parece que não percebeu essa caminhada. Então, isso é uma forma de hipnose. Agora, quando a gente fala da hipnose para gerar resultados, o negócio muda um pouco. Aí é necessário, primeiramente, como eu disse, uma palavrinha chamada rapport. E o que é o rapport? O rapport é a sintonia entre as duas pessoas, uma empatia, uma comunhão, uma confiança mútua para se chegar ao resultado esperado. E nesse caso da terapia, qual é o resultado? O resultado é encontrar a origem do estado emocional indesejado, encontrar o que originou aquele comportamento lá no passado, porque hoje, o que nós somos hoje é reflexo daquilo que interpretamos dos fatos que ocorreram na nossa vida lá atrás. Então, temos que identificar, isso daí, só voltando um pouquinho, principalmente na nossa infância, até aproximadamente os 7 anos, onde não temos o filtro entre a mente consciente e inconsciente, onde tudo aquilo que falam pra gente, a gente acredita. Já perceberam? Criança acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? O bicho papão. A criança, ela não tem filtro, ela não tem um senso crítico. Então, tudo que acontece nessa primeira fase acaba indo direto para o inconsciente. E a nossa vida, dali por diante, praticamente uma repetição desses fatos. É um pouco, à primeira vista, complexo, falando dessa forma. Mas, vamos exemplificar aqui. Você imagina uma criança que ela nunca teve muito ali a atenção dos pais, os pais sempre ocupados nessa vida moderna, pai, mãe trabalham, sempre corridos, chegam em casa cansados, o pai quer assistir jornal, a mãe quer assistir a novela, não estereotipando e não generalizando, é só uma ideia, e aí a criança, ela quer atenção. E o pai geralmente dá uma bronca porque quer assistir a notícia, a mãe dá uma bronca porque justamente ali vai se revelar o vilão da novela, vai ser pego, e a criança não se vê atendida nos seus anseios de receber a atenção das pessoas mais importantes da sua vida.
E ali é um cala a boca daqui, é uma repetição de nãos. Já percebeu quantos nãos uma criança recebe em sua vida? E aquilo vai entrando no inconsciente, o não, o não, o não, o não, e a pessoa começa a não querer, de repente, lutar por alguma coisa. Eu vou receber um não mesmo. Sabe, isso daí indo processando de forma inconsciente. De repente, de cala a boca em cala a boca, gera-se numa multidão o grande medo da humanidade. Sabe qual é o grande medo da humanidade? A morte é o quinto. O maior medo da humanidade é se expor, é falar em público. Então, veja bem, é uma repetição de algo que aconteceu lá na infância. E aí, de repente, essa criança que não recebe essa atenção dos pais, num determinado ponto da sua vida, num momento da sua vida, adoece. É diagnosticado com algo ali, que precise de uma atenção maior. Papai e mamãe cercam essa criança de carinho, presentes, dengos. E o inconsciente da criança, que não tem noção de passado, futuro, real e irreal, interpreta da seguinte forma: quer dizer então que se eu ficar doente, eu recebo tudo isso? Brinquedos, carinhos, dengos, atenção que eu nunca tive? E isso corre-se o risco de se tornar algo repetido na sua vida, sempre que as coisas complicam, ou sempre que algo está para acontecer, vem a autossabotagem de uma doença muitas vezes causadas por questões emocionais ou psicossomáticas. E essa repetição vai gerando resultados indesejados. Esses resultados indesejados vão fortalecendo a crença de que eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou alcançar aquilo que eu quero. E dessa forma, essa crença vira identidade. E a pessoa se vê preso no estado emocional que causa muita dor. E aí? Onde que entra a hipnose? Porque muitas vezes a criança ela não lembra que de repente, eu estou dando só um exemplo, tá? A gente não pode generalizar. Cada caso é um caso. Então, daqui a pouco pessoas podem chegar e falar assim: olha, você fica doente direto porque na sua... Não. Cada caso é um caso. Eu estou dando um exemplo aqui para ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Então vamos voltar lá. De repente, essa questão desse adoecimento dessa criança ocorreu lá com 3 anos. Conscientemente, ela já não lembra disso. Já não está na sua memória consciente, mas está cravado lá na fonte das emoções, no inconsciente. E como acessar isso se a pessoa não lembra? E é aí que entra a hipnose. É aí que a pessoa, ela volta a sua atenção para dentro de si, para sua mente inconsciente e vai buscar lá no HD a origem da questão, que ela não lembra conscientemente. E, junto a isso, o recurso que ela com certeza tem dentro dela para mudar todo esse panorama, para ressignificar a sua memória inconsciente na sua vida, para trazê-la de volta ao presente, já com o recurso acompanhado junto ao trauma, à limitação, e dali sim projetar para o futuro esse recurso em sua vida, gerando os resultados desejados. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre como funciona essa aplicação. Então, voltando agora, vamos entender como que funciona esse processo da hipnose, o hipnólogo com a pessoa ser hipnotizada. Lembrando que com a atenção voltada para fins terapêuticos. Como eu disse, é fundamental uma empatia, uma cooperação por parte daquele que vai ser hipnotizado para com o hipnólogo. Isso se consegue como? Através de um ambiente de confiança, do rapport, do entrar em sintonia com a pessoa, deixá-la à vontade e mostrar a ela que ela não vai ter a mente controlada, que ela não vai sair aqui como se fosse um personagem de jogo de videogame, que conforme você aperta determinado botão, ela vai fazer determinada coisa. Não. Ela precisa entender
que ali a única coisa que você vai fazer é simplesmente direcioná-la para a sua memória inconsciente, a qual ela não precisa, muitas vezes, nem dizer a você o que ela está lembrando, porque, na verdade, assim como a lembrança do trauma está dentro dela, o recurso também está dentro dela. Então, é importante que a pessoa fique muito à vontade, que ela saiba que ela vai ter a sua identidade, a sua privacidade, a privacidade da sua memória, da sua história de vida, dos fatos que aconteceram lá atrás. Então, é importante que ela fique tranquila em relação a isso. Dessa forma, ela vai conseguir se entregar de verdade para os comandos que serão dados ao seu inconsciente. Porque, a partir do momento que ela está à vontade, logicamente que há alguns testes sutis que o hipnólogo faz para saber se ela já está em condição de sugestibilidade para que ela seja levada à hipnose. Uma vez constatado que ela está pronta para a hipnose, leva-se o quê? Para que ela entre numa frequência mental, frequência das suas ondas cerebrais mais baixas, e que ela possa, ali no relaxamento e gradativamente na busca da memória que originou aquele ponto, aquele comportamento, aquela crença, aquela identidade indesejada. E lá, logicamente, uma vez identificado esse ponto, vai ser feito qual trabalho? Entender o porquê aquilo ali passou a influenciar vários fatos da sua vida, dali por diante, e também lembrar outros fatos semelhantes em que ela conseguiu ter o recurso necessário que ela julga importante para superar esse fato, esse obstáculo na sua mente inconsciente. Então, uma vez que se identificou o fato causador do trauma, também busca-se ali identificar o recurso que ela tem dentro de si. De repente, coragem, um momento na vida dela em que ela teve coragem, ou um exemplo de coragem que ela visualiza em um personagem, um grande líder. De repente, certeza, o momento em que ela teve certeza do que deveria fazer. De repente, um momento em que ela estava muito feliz na vida dela, no momento em que ela estava confiante. Ou seja, as pessoas, elas têm momentos na sua vida em que as coisas dão certas também. Não só momentos de frustração, mesmo aqueles que muitas vezes têm um comportamento indesejado, que vivem numa determinada circunstância de depressão, porque a pessoa, ela não é depressiva, ela está depressiva. E quando ela pensa que ela é depressiva, ela colocou mais um obstáculo para sair dessa questão de depressão. Mas, mesmo uma pessoa que se vê como sendo depressiva e não estando depressiva, ela viveu na sua vida momentos em que ela teve resultados desejados, resultados de vitória, resultados em que tudo deu certo, resultados que levaram à comemoração. E aí, é trazer à tona esses resultados, casando aquilo que ela julga necessário para combater essa visão limitadora dela e ressignificar toda a caminhada inconsciente, mostrando a ela que com esse recurso que ela tem, ela pode refazer a sua história de vida, mostrando que aquele monstro que existia dentro do armário, na verdade, é um monstro da sua própria imaginação, é um monstro que não tem força nenhuma diante dos recursos que ela tem. E aí sim, chegando ao presente, é constatar o estado que essa pessoa se encontra né, a partir do momento, a diferença entre origem, antes da hipnose, como ela estava, e após a hipnose, como ela já está se vendo agora. Qual é o significado que ela dá para si mesma?
E aí sim, promover o quê? Uma visão futura dela a partir deste ponto, entendendo os fatos futuros, as possibilidades futuras, mas agora com esse recurso que ela trouxe da sua história inconsciente para o presente e agora disponibilizando para todo o seu futuro, fazendo o quê? Uma nova visão de si mesmo para gerar aquilo que ela busca, aquilo que ela merece, porque nós estamos aqui para vivermos e não para sobrevivermos. Nós estamos aqui para vivermos e plenamente, de forma abundante, de forma a conquistar aquilo que queremos, e não para passarmos pela vida, e não para sofrermos pela vida. Então, é feito esse trabalho. Agora, por que então a hipnose? Porque essas questões emocionais residem no inconsciente. Conscientemente eu posso estar falando para uma pessoa que está com depressão, olha, você não tem motivo. De repente, se você não tem motivo, eu vejo muitas pessoas falando, né? Nossa, você está depressivo, você está triste, mas se você parar para pensar, olha quantas crianças passam fome lá na África, olha quantas pessoas passam dificuldades e são felizes, e você é assim nesse estado. Eu estou falando no nível consciente. Eu posso até conseguir um resultado com ela. Provavelmente, além de tudo que ela já passa, ainda vou levá-la a sentir-se culpada por não estar feliz diante de tantas situações, teoricamente piores do que a dela, que existe ao seu redor. Só a própria pessoa para mensurar a dor que está sentindo. E essa dor, ela reside lá na sua mente consciente. Então é aí que entra a hipnose, onde você vai direto na fonte das emoções, na fonte dos sentimentos, na fonte do comportamento e faz uma transformação para que ela possa finalmente ver a vida com os olhos focado não nos obstáculos, mas nas formas e possibilidades de atravessá-lo. Porque onde estiver o foco, ali vai estar o resultado de uma pessoa. Aonde estiver direcionada a atenção. Se eu foco o tempo todo no fracasso, eu não quero fracassar, eu não quero fracassar, eu não quero fracassar. A única mensagem que eu estou mandando para o meu inconsciente é de fracasso. Seria melhor eu dizer, eu quero sucesso, eu quero o resultado que eu mereço, eu quero dar a volta por cima, eu quero fazer a diferença, eu quero viver plenamente. Então, é uma questão de direcionamento de foco, mas isso ocorre no nível inconsciente. Conscientemente, os resultados podem até ocorrer rapidamente. Quantas pessoas não saem de palestras vibrando e logo depois acabam murchando como uma bexiga que se esvazia totalmente. Então, por que eu citei a questão do não quero fracassar e quero ter sucesso? Uma questão de foco. A nossa mente inconsciente, ela não leu não. Eu vou dar um exemplo para você agora. Não pense num elefante cor-de-rosa. O que veio à sua mente? Qual foi a imagem que você teve agora aí? Provavelmente um elefante cor-de-rosa. É quase impossível não pensar num elefante cor-de-rosa. E o que você está pensando? Quando eu falo, eu não quero fracassar, é a mesma coisa. Eu estou pensando em fracasso. Eu estou me vendo repetindo resultados indesejados do meu passado. E quando eu falo em sucesso, automaticamente eu já me vejo, de repente, na comemoração daquilo que eu desejo conquistar. E aí existem algumas outras questões que a gente pode falar numa outra oportunidade, que é o que transcende o ser humano, questões de frequências, energias, lei da atração. Mas aqui o nosso foco é a questão da hipnose. Outro ponto importante que temos que tratar aqui é com relação aos perigos de se mexer com a hipnose. Eu sempre faço essa comparação. Imagine um carro. Um carro, ele é muito útil quando ele leva de uma forma mais ágil uma pessoa do ponto A para o ponto B. No entanto, um carro em mãos erradas pode ser extremamente perigoso. A hipnose não é diferente. Por que que a hipnose tem um grau de perigo? Porque a hipnose, ela trabalha com a memória inconsciente. Ela vai lá no HD, a casa das emoções que geram comportamentos. E ali, de repente, se
a pessoa acaba acionando uma memória de muita dor e essa dor vem à tona, é importante que o hipnólogo saiba como reverter e ressignificar isso daí. Ou então a pessoa pode acabar presa num estado de depressão, num estado de medo, trauma, fobia, isso tudo vira à tona. Isso é muito perigoso. Então, para aqueles que querem desenvolver um trabalho com hipnose, é importante, antes de tudo, adquirir o conhecimento de como trabalhar com a mente humana, como trabalhar a inversão de questões limitadoras, de situações indesejadas lá dentro desse mecanismo fabuloso e transformar isso numa mola propulsora para a busca de resultados. Pelo menos reverter o que? A questão da insatisfação emocional. Então, sabendo reverter, tendo esse conhecimento, aí sim a pessoa está apta a trabalhar com hipnose. Caso contrário, seria como um carro em mãos erradas. Outro ponto que eu alerto é com relação à ética. Como eu disse, a pessoa a ser hipnotizada, se ela não quiser, nada acontece. Ela não revela nada, ela não faz nada, ela não é hipnotizada caso ela não queira. E quando ocorre a hipnose? Quando existe uma confiança mútua muito grande, estabelecida anteriormente nesse contato entre hipnólogo e a pessoa ser hipnotizada. Ora, quando a gente fala de confiança mútua, a gente está falando o quê? A pessoa ser hipnotizada, ela vai estar muitas vezes à vontade para revelar aquilo que ela descobriu sobre si mesma. Questões da infância, questões da sua vida, às vezes já da fase adulta, questões íntimas, a sua privacidade emocional. E é necessário uma ética quando se tem conhecimento sobre algo tão sério. Porque a quebra dessa confiança pode gerar traumas ainda maiores na pessoa. Imagina, por exemplo, uma pessoa que acaba tendo acesso a informações muito íntimas que a pessoa hipnotizada quis compartilhar e, de repente, essa informação acaba se tornando pública. O trauma que se torna ainda maior do que aquilo que foi tratado. É a quebra de confiança, é a quebra da ética, são questões morais. Então é fundamental que o hipnólogo foque sempre, primeiramente, em promover um conforto emocional para a pessoa ser hipnotizada, para a pessoa que confia nessa técnica e que busca ali simplesmente sair de uma situação de dor. Então, nessa palestra online, compartilhei aqui com vocês algumas questões importantes que foram desde agora, no final, questões éticas e os riscos de não saber trabalhar com hipnose, como também questões da mente humana e como funciona esse processo da hipnose lá na fonte das emoções, resgatando memórias do passado no nível inconsciente e ressignificando para que elas se transformem em algo não doloroso, mas em uma lembrança. Inclusive, lembrando aqui que há uma corrente que diz que não se elimina traumas. O trauma nunca deixa de existir, ele apenas muda de lugar. Eu já digo o seguinte, o que é o trauma? Pergunta que eu deixo. O trauma, uma lembrança que gera um desconforto emocional. A partir do momento que houve uma ressignificação desse trauma e a pessoa lembra do fato ocorrido sem sentir dor, apenas como uma lembrança, aquilo deixou de ser um trauma e passou a ser uma lembrança simplesmente. Por exemplo, as situações do passado que a pessoa, ao acionar, ao lembrar, acabam se emocionando e não conseguem impedir uma lágrima de descer. De repente, a perda de um ente querido, na sua visão, uma perda. Mas também
existem situações que ocorreram, que geraram dor no momento da vida e que a pessoa lembra, sem acionar aqui uma questão emocional que faça com que as lágrimas e a tristezas venham à tona. Por exemplo, quem aqui nunca caiu quando era criança, ralou o joelho e chorou bastante? E hoje, de repente, fala sobre o assunto e gera aquele trauma terrível, incontrolável? Ou é apenas uma lembrança que muitas vezes se conta até rindo? Então, não é um trauma, é uma lembrança. Então, quando aquilo que gerava realmente uma comoção interna, ao ser acionado, deixou de gerar isso e se transformou em uma lembrança, eliminou-se o trauma. E assim, a pessoa volta a viver tranquilamente. Essa foi a mensagem dessa palestra, como a hipnose pode ser aplicada para a construção de uma excelente qualidade de vida. Eu aproveito também para fazer um convite para que você visite o nosso site www.mentesvencedoras.com. Ali você vai ter acesso a diversas informações, vídeo, canais no YouTube e também nossas páginas de grupos, fanpages, página pessoal no Facebook, onde você estará antenado com diversas novidades que teremos aí ao longo da nossa vida, da vida do Mentes Vencedoras, compartilhando com vocês valores em termos de conhecimento de como a mente humana funciona. Isso como base para a construção de diversos outros benefícios na vida pessoal e profissional. Por exemplo, temos cursos na área de formação de comunicadores com excelência. Temos também cursos que formam grandes negociadores para, no processo de negociação, gerar os melhores resultados para si, para a empresa de uma forma ética, focada no ganha-ganha. Formação de líderes, formação de pessoas com comportamento organizacional exemplar, através do autoconhecimento e do conhecimento de como interagir com as pessoas à sua volta. Temos também cursos que levam exclusivamente à introspecção, conhecendo ali o mais profundo do seu ser, do seu inconsciente, para a geração de resultados. Cursos de alta performance, curso para casais viverem melhor, cursos também para a formação de crianças vencedoras, pegar a criança de hoje e transformá-la num adulto revolucionário do amanhã. Temos todas essas informações na nossa página e eu convido você a fazer uma visita e estar sempre atento à nossa grade de cursos para que você, quem sabe, participar conosco de forma presencial e usufruir de tudo que temos a oferecer para que você obtenha uma extraordinária qualidade de vida. Muito obrigado e até a próxima.